Desperta, Brasil, Brasil. Está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, mais uma vez, o Senhor nos dá o privilégio, nesta noite, estamos entrando na sua casa. Com certeza, você que gosta de ouvir a palavra de Deus, já está aí, assentadozinho no seu sofá, juntamente com a sua família, e juntos vamos viver um momento maravilhoso. O adversário das nossas vidas, ele pensou que estava afastando o povo de Deus, mas nunca na história desse universo o povo evangélico, os verdadeiros cristãos, têm se unido ou houveram se unido, conforme têm se unido nesse instante, para viver na verdadeira presença de Deus, buscando a sua face, falando com Ele. Então, meus amados, que nesta noite o Espírito Santo do Senhor me use como instrumento, adentrando na tua casa, para que juntos possamos primeiro adorar o nome daquele que vive, daquele que reina, daquele que é o Senhor absoluto, nosso Deus que nunca abandona os seus. Passamos mais uma semana esta de mais expectativas, semana esta em que em ouvirmos a Rede Globo, já começamos a sentir algo, meus irmãos, de pavor, pois os longos e intermináveis jornais ocupam-se tão somente em trazer uma catástrofe terrível para dentro dos nossos lares. São imagens estarrecedoras da incompetência dos nossos próprios governantes de cada estado, pois os irmãos lembram muito bem que antes dessa catástrofe que sobreveio no mundo inteiro, o Brasil já estava com o sistema de saúde na UTI. Era filas e filas nos hospitais, macas e mais macas nos corredores, não havia leito. E o que dizer das UTIs? Também não havia vaga. E a mortandade de pessoas era grande, mas eles escondiam. Porém agora, para poder pegar o dinheiro que eles, desde a entrada do governo Bolsonaro, não conseguiram, então agora eles estão querendo de todas as maneiras, lançando o pavor, o desespero. É bem verdade que há essa maldita enfermidade, existe, mas não na forma conforme eles estão fazendo. Então, queridos, o que nos resta é olhar para aquele que é o único Senhor, aquele em que está atento para o seu povo e que nos socorre. Então vamos esquecer o coronavírus, vamos esquecer se ele é 19, se ele é 20 ou se ele é 21. Vamos neste momento meditar na palavra de Deus, o que o Senhor tem para os nossos corações. Então vamos agora abrir as nossas harpas, já prepare aí o hino de número 467 e vamos abrir as nossas harpas e juntos adorar ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse hino tem uma mensagem tão linda para aqueles que estão em pavor, para aqueles que estão vivendo em desespero. Tem uma mensagem muito linda e essa mensagem diz: ó, por que duvidar
sobre as ondas do mar. Então vamos deixar o nosso barquinho correr serenamente no mar desta vida, mesmo que muitas vezes revoltoso, mas nós vamos chegar ao porto seguro. Amém, queridos? Antes de adorarmos ao Senhor com o hino 467, nós iremos fazer uma oração. Uma oração, meus irmãos, em favor da nossa pátria, em favor das famílias, em favor dos comerciantes, em favor dos militares que estão aí na rua enfrentando os perigos da vida, em favor de todos os operadores do sistema de saúde, seja médico, enfermeiro, auxiliar, todos eles. Oremos esse instante, feche os seus olhos, baixe a sua cabeça e oremos ao Senhor nosso Deus. Justo, soberano e eterno Deus. Senhor, que tens o controle de tudo e de todos. Neste momento, ó Pai, em que estou na tua presença, meu Deus, invocando o teu santo nome, adentrando no lar dos teus filhos. Contempla, Senhor, esta família em que se chama pelo teu nome e que neste momento, ó Pai, estão preparando os corações para ouvir a tua palavra. E eu tenho certeza de que tu tens uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra que venha falar com cada um dos meus amados irmãos. Senhor, neste momento em que o Brasil se encontra paralisado, nós estamos clamando a ti, clamamos pelas caladas da madrugada. Meu Deus, são os comerciantes, aqueles em que estão impossibilitados de abrir as suas lojas, muitos dispensando os seus funcionários. Meu Deus, e por trás de tudo isto está, meu Deus, uma armação diabólica daqueles que são contra o nosso presidente da República, a fim de que possa ver, ó Pai, a fome nesta nação, possa ver o desespero dos nossos patriotas. Meu Deus, intervenha, pois essas pessoas estão agindo por influência satânica e diabólica. Mas nós te pedimos, Pai, de que o Senhor venha dar sabedoria ao nosso presidente, de que o Senhor olhe para essa nação brasileira, de que o Senhor socorra aqueles que se encontram atingidos por esse vírus. Meu Deus, nós sabemos que ele existe, nós sabemos que ele é terrível e está ceifando vidas, mas não da forma, Senhor, alarmante, conforme estão trazendo para dentro das nossas casas, mensagens de derrota, mensagens de morte, mensagens de fracasso. Porém, nós servimos ao Senhor, que é o Senhor da vida, ao Senhor que tem o controle de tudo e de todos. Olha, meu Pai amado, para os empresários, olha para o trabalhador, meu Pai amado, da construção civil. Olha para aquele em que vendia, Senhor, os seus produtos nas ruas para poder comer à noite. Senhor, venha ao encontro e supra a necessidade. Os teus filhos, Senhor, há uma promessa, e a promessa é, conforme disse Davi, de que já foi jovem, já foi moço, e agora chegou a idade, mas nunca viu tu desamparar o justo, nem a sua família mendigar o pão. Portanto, Pai, no nome de Jesus, abençoamos o lar dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos abrir as nossas harpas agora. E juntos vamos adorar ao Senhor com este belo hino, Solta o Cabo da Nau. Por
que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu. Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Graças a Deus e graças a Deus. Então vamos aproveitar o nosso tempo, remir o nosso tempo conforme nos diz a palavra do Senhor, e desta feita a nossa meditação para esta noite se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 40 e os versículos de número 27 a o 31. Isaías, capítulo 40, versículos de número 27 ao 31, que nos diz assim: Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador, aleluia, dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há enquadrinhamento do seu entendimento, dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão
e não se cansarão. Aleluia, caminharão e não se fatigarão. Amados, estava eu meditando acerca do questionamento de muitos de nós, servos do Senhor, tementes a Deus, mas há momentos difíceis na nossa vida que a gente até quer questionar. E eu costumo dizer que é quando surge os porquês da vida. E se formos nesta noite dar o tema, a nossa mensagem, o tema é: por que o silêncio da parte de Deus nos incomoda tanto? Repetindo, é uma pergunta. Por que o silêncio da parte de Deus nos incomoda tanto? Na nossa trajetória, na nossa caminhada, há momentos em que há um silêncio da parte de Deus. Há um momento em que eu, você, nós clamamos, pedimos, jejuamos, consagramos e queremos uma resposta. Mas a resposta não chega. Ela demora. E quando ela demora, nós começamos a questionar a nós mesmos. E até mesmo, querido, dar uma olhada na nossa trajetória e dizer: Senhor, Tu me conheces. Tu conheces o meu sentar, Tu conheces o meu levantar, Tu conheces os meus desejos de acertar, como também, Senhor, Tu sabes das minhas fragilidades. Mas, Senhor, eu estou sentindo falta de Ti. Eu tenho desejo da Tua presença na minha vida. Mas quando eu mais estou necessitando, parece-me que Tu te ocultas. Parece-me que Tu te ausentas. E, queridos, Deus tem colocado esta palavra no meu coração nesta noite, porque eu tenho certeza de que estou falando com alguém. Alguém que está olhando para Deus e olhando para si e dizendo: Deus me desprezou, Deus me abandonou, Ele está distante de mim. Não, meu querido, não. O Senhor, Ele não está longe de nós. A leitura, e que acabamos de fazê-la, o povo de Israel estava vivendo um momento difícil. Parece que havia o silêncio da parte de Deus. Eles enfrentavam o sofrimento, mas eles acostumados com Deus de misericórdia, que sempre se inclinou para eles, que sempre olhava para eles. Mas agora o Senhor parece estar distante. E eles questionam dizendo: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Eles estavam olhando para a situação deles e dizendo: olha, o meu caminho Deus não está contemplando. Deus não está olhando para mim. Aí o profeta toma a palavra, usado pelo próprio Deus, e diz desta forma: não sabes, não ouvistes, o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, e não há esquadrinhação do seu entendimento. Ou seja, o Senhor, Ele não cansa, não, Ele está sempre atento e olhando para nós. Mas esse seu questionamento, esse nosso questionamento, será que somos a geração dos questionamentos?
porque estamos a ouvir por aí os pregadores do aqui e agora, os pregadores da prosperidade, os pregadores que mostram um Deus que basta fazer assim, o milagre acontece. Não, não, não. Os fiéis servos do Senhor, eles enfrentaram esses questionamentos. Nós vamos encontrar os salmistas. E por que eu digo os salmistas? Porque os salmos não foram todos escritos só por Davi. Mas nós vamos observar lá no Salmo de número 83. Vamos encontrar Asaf. Asaf no Salmo de número 83. Então ele dizia desta forma: ó Deus, não estejas em silêncio, não cerre os ouvidos e nem fiques impassivo, ó meu Deus. Estava Asaf, quem sabe na mesma situação que você, achando que Deus estava em silêncio. E ele questionava dizendo: ó Deus, não estejas em silêncio. Sim, Asaf passou por este momento. E ele foi um pouco mais além, quando ele diz: não cerre os ouvidos e nem fiques impassivo. Quer dizer, não cruze os seus braços, Senhor. Não, Senhor, pois nós somos o teu povo, somos herança tua. Sim, não fiques em silêncio. Vamos encontrar ainda os filhos de Coré, lá no Salmo de número 44, os versículos de número 23 ao 26. Ouça, meu querido irmão, o que nos diz os filhos de Coré. Eles diziam desta maneira, usavam um linguajar um tanto quanto bem nosso, bem nosso. E eles diziam: desperta, porque dormes, ó Senhor. Olha que palavra, o tanto quanto, vamos dizer, desaforada. Pois a Bíblia diz que aquele que nos guarda, ele não dormitará, ele não dorme. Sim. Mas aqui ele dizia: desperta, porque dormes, ó Senhor. Acorda, não nos rejeites para sempre. Pecaram, erraram, se distanciaram do Senhor, porque a única coisa, queridos, e que nos faz colocar uma separação entre nós e nosso Deus, diz Isaías, eu já falei aqui ultimamente, no capítulo 59, versículo 1 e 2, de que os ouvidos de Deus não estão agravados, as suas mãos não estão encolhidas, para que ele não possa ouvir e abençoar, mas que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E aqui no versículo de número 23, ele diz: desperta, porque dormes, Senhor, acordas, não nos rejeites para sempre. Aí no outro versículo de número 24 diz desta forma: porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. O 25, pois a nossa alma está abatida até o pó, o nosso corpo curvado até o chão. E o 26 ele diz: levanta-te em nosso auxílio, resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Então aqui eles estão questionando o silêncio da parte de Deus e comparando-o com o sono que Deus foi dormir. Sim, aí depois diz: Senhor, não escondas a tua face da nossa miséria,
Não tu te escondas, Senhor, da nossa opressão. Aí agora ele finaliza, entrando pelo caminho correto, quando ele diz: venha ao nosso auxílio, resgata-nos segundo a tua misericórdia. Queridos, a misericórdia do Senhor é algo extraordinário na minha vida, na tua vida. A misericórdia do Senhor, aleluia, é uma misericórdia eterna e compassiva. Veja o que disse Moisés, lá no Salmo 90. Ele inicia dizendo: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Sim. E ele foi quem nos criou, povo seu, conforme diz o próprio Davi no Salmo 100, ovelha do seu rebanho. Ele nos criou, ele nos amou e nos ama e continua nos amando. Mas o próprio Davi, ele também enfrentou este momento de um silêncio da parte de Deus. Ele enfrentou isto. E quando enfrentou, ele ficou inquieto, ele ficou incomodado. A sua alma se incomodou. E ele diz lá no Salmo de número 3, e vamos, meus irmãos, abra sua Bíblia aí no Salmo de número 13, vamos mastigar um pouquinho a inquietação de Davi. É o Salmo de número 13. Ele diz lá no versículo 1, até quando, Senhor, até quando te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando esconderás o teu rosto? Olha, meus irmãos, que palavra é esta de Davi, no momento em que ele se encontrava incomodado com o silêncio da parte de Deus. Ele dizia: até quando, Senhor? E você não está questionando, não está também perguntando até quando? Parece até um paradoxo. O mesmo Davi, que lá no Salmo 46, ele diz desta maneira, é tão linda, tão maravilhosa, de que devemos esperar no Senhor. Ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu a voz do meu clamor. Agora ele está questionando: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Aí quando vamos observar o versículo de número 2, ele diz: até quando consultarei com a minha cama, ou com a minha alma? Tenho tristeza no meu coração, cada dia. Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Olha como ele se expressa nesse versículo de número 2, até quando consultarei com a minha alma e tendo tristeza no meu coração? Cada dia, sim. Até quando? O inimigo, ele se exalta, ele zomba de mim. Até quando? Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, é justamente no leito, quando deitamos a nossa cabeça no travesseiro, que começamos a meditar no dia que passou e que queríamos uma resposta para o Senhor e a resposta não veio. E muitos se encontram tal qual aquela expressão em que afirmou o salmista de que o choro, ele pode durar até uma noite. Sim. E molhamos nosso travesseiro com as nossas lágrimas. E questionando e dizendo: o Senhor, ele se distanciou de mim. Porém, meus amados, no versículo de número 3, ele está rogando, ele diz: atenta, aleluia, em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus, aleluia, alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Ou seja, ele estava pensando
de que até iria morrer sem uma resposta da parte de Deus. A inquietação do silêncio de Deus, muitas vezes para conosco. Mas no versículo de número 4, ele vai mostrar que é justamente nesses momentos em que o inimigo, ele fica zombando, prevalecendo contra nós, quando ele diz: Senhor, aleluia, eu não quero adormecer na morte sem ver a tua misericórdia. Eu não quero, Senhor, que isto aconteça na minha vida. Mas quando chega no versículo de número 4, ele diz a razão: para que, Senhor, o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vendo eu a vacilar. Nesses momentos difíceis, nós estamos preocupados, perturbados, e dizendo: Senhor, eu não posso vacilar. Senhor, eu não posso vacilar. Senhor, não te distancies, Senhor, de mim. Não demores tanto a vir ao meu encontro. Aí no versículo de número 5, vem aqui a vitória daqueles que confiam no Senhor. No versículo de número 5 do Salmo 13, ele diz: mas eu confio na tua benignidade e na tua salvação, meu coração se alegrará. Aleluias, glórias, glórias ao Senhor, aleluia. Eu confio na tua benignidade e o meu coração se alegrará. Aleluia, sabe por quê? Porque o teu Deus, o meu Deus, ele não está longe de nós. Vamos observar, meus irmãos, que em nossos sofrimentos, em nossas desilusões, assim, meus amados irmãos, geralmente, nós não podemos perder em hipótese alguma a intervenção de Deus, a confiança de que Deus vem intervir ao nosso favor. Mas quando a coisa aperta, fica meio difícil. Sabe como é que nós nos comportamos? Nós nos comportamos tal qual Agar. Vocês lembram de Agar? Agar era serva de Abraão. E Agar se desentendeu lá com Sara e teve que sair da casa de Abraão, e ela tinha um filho. Era um adolescente, Ismael. E Abraão teve que despedir a sua serva para evitar uma contenda dentro do seu lar. Há momentos, meus irmãos, que para evitar-se determinadas contendas, a gente tem que ceder. E principalmente neste instante em que nós estamos vivendo, de uma convivência mais prolongada dentro dos nossos lares. Infelizmente, irmãos que ao invés de aproveitar este momento para estar orando com a esposa, orando com o esposo, com os filhos, então começa a arrumar picuinhas dentro de casa, arrumar contendas. E isso entristece o Espírito Santo, e você muitas vezes entra nesse questionamento dizendo: há um silêncio da parte de Deus, porque eu não estou errado, errado está ela, errado está ele, é o meu filho que está errado. Então vemos o erro de todo mundo e esquecemos de olhar o nosso próprio erro. E sabe o que acontece, queridos? O Espírito de Deus se entristece e se afasta um pouco. Aí é quando a nossa alma entra em pavor, a nossa alma entra em angústia. E nós temos que ceder para evitarmos prejuízos maiores. E Abraão teve que ceder e despediu a Agar. E Agar era uma egípcia. Ela saiu com o seu filho, caminhando nos desertos daquela época. Aí adentrou numa mata
Que sabe aquele caminho, quem já andou no caminho dentro do mato, sabe? E a água que ela levava acabou. E ela não encontrava água. Eu que tive com a minha esposa naquelas regiões, então a gente viu como é terrível, como é difícil terra ser vida. E chegou o momento em que ela percebeu de que o seu filho não teria mais muito tempo de vida, pois podemos até passar com fome. A falta do pão, mas a falta da água não. A falta da água desidrata o nosso corpo. É terrível a falta da água. E Agar o que fez? Pegou o menino e colocou em um determinado local ali, quem sabe, uma pedra, não sei. E se afastou chorando e deixou o filho também chorando. E ela, como a mãe amorosa, vê agora o seu filho, lindo filho, o jovenzinho ali, que queria água, mas não tinha. E sabe o que acontece? Ela se sentiu como que abandonada. Ela se sentiu como que desprezada. Como que o Deus de Abraão houvesse lhe abandonado. Mas quando ela estava nos seus pensamentos, só pensando o pior, só achando, meu querido, minha querida irmã, que a morte ia chegar. E quando ela estava, vamos dizer, um beco sem saída, de repente, chega o anjo do Senhor, aleluias, aleluia, o anjo do Senhor chega ao nosso encontro, é nos momentos mais difíceis da nossa vida, e chegou ali e perguntou, o que é que está acontecendo, Agar? O que está acontecendo? Veja, meus queridos irmãos, lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 21, versículos 16, 17, 18, está ali o diálogo. Mas quando chega no 19, então o anjo, ele aponta para ela e diz, você está morrendo de sede, à beira do poço, tem um poço de águas bem ali, bem na sua frente, e você não está vendo. Ela estava tão apavorada, ela estava em uma situação tão complicada, de que ela não estava conseguindo enxergar a providência de Deus, aleluia, para a sua vida. E naquele momento, diz o versículo de número 19, e abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu a beber ao moço. E ali vieram as bênçãos, vieram as promessas de Deus na vida daquele jovem chamado Ismael. Então, queridos, com certeza, você que está me ouvindo nesta noite, aleluia, passa por alguma tristeza, e tristeza esmagadora. Alguns desapontamentos, sim, um golpe doído vindo por parte de alguém que você mais amava, que você mais considerava. E este alguém foi como passar uma navalha em tua carne, rasgou até a tua personalidade. E você até orou, e tem orado, e tem questionado, e tem dito, Senhor. Mas interessante é que há o silêncio da sua vida. Meus amados, muitas vezes, Deus, ele se cala. Sabe por quê? Porque tem o tempo de Deus. O meu tempo é o agora. E o tempo de Deus é bem diferente do meu tempo. O tempo de Deus nos responder. Analise vocês. Se Deus houvesse
respondido a Daniel, antes dele cair, ser jogado na cova dos leões, será que Daniel teria experimentado a providência de Deus, fechando a boca dos leões? Então o Senhor não livrou Daniel da cova, mas ele livrou Daniel na cova. E quantas mensagens que você já ouviu e quantos hinos lindos acerca de Daniel lá na cova dos leões. Sim, experiência linda. Agora vamos nos colocar no lugar de Daniel. Por qual razão que Daniel foi conduzido à cova dos leões? Justamente porque ele orava a Deus 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. E nós, às vezes, oramos 2 minutos no máximo e já achamos que estamos fazendo muito. Daniel poderia questionar e dizer: Senhor, eu estava orando e eu estou indo para a cova dos leões famintos, justamente porque eu estava orando. Não era isso? Mas não. Foi na cova dos leões que ele contemplou mais uma vez a glória de Deus. O que dizer de José, filho de Jacó? Houve o silêncio, e o silêncio, irmãos, um tanto quanto prolongado. Vocês há de convir comigo. Daniel, um adolescente por temer a Deus, perseguido pelos seus próprios irmãos, vendido pelos seus próprios irmãos. E Daniel, José, foi vendido como escravo. Ele teria tudo para questionar a ausência de Deus. Primeiro a trajetória, o seu longo caminhar de Canaã para o Egito, como escravo, passando fome, sede, sem direito de tomar um banho. E quando chega lá no Egito, que parece raiar o sol da esperança, em dado momento, ele perde toda aquela sua posição que tinha na casa de Potifar, por evitar a prática do pecado, do sexo, por não aceitar se prostituir com uma adúltera. E por ele não aceitar e dizer: não cometo tal pecado diante do meu Deus, José foi jogado aonde? Lá no calabouço. E os anos iam passando. Mas José não tirava do seu coração a sua fé, a sua esperança. José não perdia a confiança. Aleluias! José sabia que o Senhor estava ao seu lado e que de forma nenhuma o Senhor iria lhe abandonar. Não, de maneira nenhuma. Mas os anos iam passando, até que o Senhor tirou José do calabouço e o colocou como governador. Aleluia! Cumprindo-se a palavra do Senhor que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo de número 29, de que o Senhor nos coloca como cabeça e não como cauda, de que nós estaremos por cima e nunca por baixo. Sim, é a promessa do Senhor. Mas, meus queridos, no silêncio, mesmo no silêncio, Deus está trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Veja
O que nos diz o mesmo profeta Isaías, lá no capítulo 64, e o versículo de número 4, ele diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele espera. É no silêncio de Deus, aleluia, em que Ele está cuidando ainda mais de nós. Sim, meus amados irmãos, porém, no momento da grande dor, no momento dos grandes momentos em que vem nos machucar, somos humanos, sentimos isto. E por que não dizer o próprio Jesus? Ele próprio, no momento em que estava sentindo as dores mais terríveis, ali naquela cruz. E naquele momento a agonia era tão grande, porque se cumpria o que o próprio profeta Isaías falou no capítulo 53, de que verdadeiramente ele levou sobre si todos os nossos pecados. E o meu, teu, da humanidade, daqueles que já se foram, os pecados, estava justamente sobre Jesus. A dor, a aflição era tão grande que ele chegou como homem, pois ele estava ali como homem, não como Deus. E como homem, ele chegou também a questionar a ausência de Deus, o abandono da parte de Deus, como se Deus o houvesse abandonado. Pois ele diz lá no capítulo 27, e o versículo 46, e perto da hora nona, exclamou Jesus com a grande voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me abandonaste? Não, ele não estava abandonado. Sabe por quê, meus queridos? Porque Deus não o havia abandonado. Não, pois logo em seguida nós vamos ver a presença de Deus ali. A presença de Deus naquele local. Sabe de que forma? Nos versículos 50 e 51 diz que quando ele disse que a obra estava consumada e que nas mãos de Deus ele entregava o seu espírito, naquele momento, aleluia, diz que a própria natureza se revoltou, ou seja, Deus usou a própria natureza. Deus poderia ter destruído o mundo de então, um grande terremoto naquele momento, cumprindo o que o apóstolo Pedro viu e falou para nós na sua segunda epístola, quando diz de que esses céus e essa terra vai passar com um grande estrondo e tudo que dela vai se queimar. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, olhando aí o nosso tempo, um grande número de pessoas, de almas preciosas, então o Senhor, aleluia, não havia abandonado o seu filho, pelo contrário, cumpriu o que estava escrito e determinado. Sim, meus amados irmãos, Jesus, ele morreu por mim e por você. Ele veio unir, pois diz o apóstolo Paulo, de que Deus estava no seu Filho Jesus Cristo, reconciliando a nós que havíamos nos tornado inimigo de Deus por causa do nosso pecado, das nossas consequências. E Jesus veio, aleluia, unir a nós com o Pai. E isto é o que nos garante a nossa vitória. Mas nos nossos momentos difíceis, nós questionamos. Eu ouvi uma história, não sei se verdadeira, mas ouvi e achei muito bonita. Diz que uma determinada irmã, serva de Deus, temente a Deus, ela vivia este momento de inquietação, este momento em que parecia um silêncio
da parte de Deus para com ela. Mas ela era uma crente fiel, uma serva antiga do Senhor, uma mulher temente que confiava no Senhor em todos os momentos da sua vida. Mas ela começou a questionar. E quando é uma determinada noite, ela tem um sonho. 3 irmãs estavam de joelhos orando. E uma das irmãs, a primeira, estava ali, orando. E de repente, o Senhor aparece, se aproxima bem pertinho dela e diz: filha, eu te amo. Que alegria naquele momento, aquela irmã, quando ouviu essa voz. Você já ouviu a voz do Senhor quando você está orando? É algo tremendo, é algo maravilhoso. Então o Senhor se aproximou da segunda. E na segunda, ele fez uma carícia na cabeça dela, passou a mão e prosseguiu. Mas a terceira, ele nem parou, apenas deu uma olhada para ela e prosseguiu. E a irmã, em seu sonho, então questionou: Senhor, eu não consegui entender. Por que que o Senhor desprezou a última irmã? E ela já parece uma pessoa idosa. Por que, Senhor? Aí o Senhor olhou para ela e disse: filha, viste aquela primeira que eu lhes falei que a amava? Ela estava carente de ouvir a minha voz, que eu a amo. E se ela não houvesse ouvido, ela não iria existir. Viste a segunda, que eu passei a mão sobre a sua cabeça? Ela já está atingindo uma maturidade e ela já conhece o meu trabalhar. Mas tu viste aquela última, que eu apenas olhei para ela e prossegui? É que aquela atingiu a maturidade, aquela é a minha serva que aprendeu a me amar em todos os momentos difíceis da sua caminhada. Os seus longos anos, ela passou a ter experiência comigo e ela sabe muito bem que mesmo que pareça que eu esteja em silêncio, mas a minha presença está com ela. Não foi isto que o apóstolo Paulo ouviu da parte do Senhor? Quando ele tinha um problema seríssimo e orava e não vinha a resposta. E da terceira vez que ele orou, o Senhor lhe respondeu dizendo: Paulo, a minha graça te basta? Sim, querido. Não questione o silêncio de Deus, porque mesmo no silêncio de Deus, ele está trabalhando, aleluia, para te dar a vitória. E voltando o texto lá de Isaías, quando diz Isaías, pelo Espírito de Deus, dizendo de que o Senhor dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. No teu cansaço, o Senhor renova as tuas forças, pois ele diz aqui: os jovens certamente cansam, certamente se fatigam, porém os que esperam no Senhor, olha que coisa tão linda, tão maravilhosa, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águia. Aleluia! Sabe por quê? Porque ainda que eles venham a correr, não vão se cansar. Aleluia! Vão caminhar e não vão se fatigar. Porque tem um Deus que tem compromisso com ele. O Senhor nos amou de maneira tal que deu Jesus Cristo. Nós temos Jesus. E Jesus é o elo, aleluia, que nos liga a Deus. Jesus é aquele que abriu o caminho para que pudéssemos chegar à presença do Pai.
Portanto, nesta noite, receba esta mensagem. Se você está questionando o silêncio de Deus, não se preocupe. Não entre em desespero. Não se incomode. Basta sentir a presença dele. E a presença dele a gente sente até nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Amém, meus amados? Que Deus em Cristo Jesus aplique esta palavra, lembrando por que o silêncio da parte de Deus nos incomoda tanto. Resposta: é porque nós não podemos viver sem a presença do Senhor. É simplesmente isso. Quando está parecendo que Ele está ausente, é que a nossa alma está nos convidando e dizendo: crucifica a tua carne, dobra os joelhos, clama um pouquinho mais e você vai ser vitorioso em nome de Jesus. Amados, estamos chegando ao término do culto desta noite e com certeza, no próximo domingo, se o Senhor não vier nos buscar, estaremos às 7 da noite. Eu, a missionária Ireni, naquele lindo culto, o culto da família. E convocamos a todos vocês. E lembrando, se você ainda não deu aquele toquezinho naquela mãozinha lá, para dizer, olha, eu estou aqui, então vai lá, dá o toquezinho que ainda há tempo. E não esqueça de ativar o sinozinho para receber a mensagem. Entra no nosso canal Edivaldo Florencio no YouTube. E essas mensagens e que temos pregado durante essa quarentena, você pode reavê-las. Você pode ouvir novamente, indo lá no YouTube, justamente Edivaldo Florencio, e você irá, com certeza, alimentar a sua alma. Outro sim, os nossos jovens também estão aproveitando a mídia, aproveitando esse instante que está ao nosso alcance, esta ferramenta. Sábado que passou, lá da nossa congregação de São Paulo, eles transmitiram por 2 horas. Olha que coisa linda, jovem, é maravilha. Então, por 2 horas, eles interagiram entre eles e fizeram um trabalho lindo. Então, toda semana, todo sábado, eles estarão, a partir das 7 da noite, ou seja, às 19 horas, eles estarão interagindo com os demais jovens de todas as congregações. Então você não esqueça de também entrar no grupo dos jovens. Você vai ter ali o link, vai ter o endereço, então, onde você poderá ali participar também deste momento de louvor que será transmitido aqui de Bragança Paulista. Não temos o culto presencial. Apenas um grupo de jovens irão fazer esse trabalho online e você é convidado. Amém, meus queridos? Então Deus abençoe. Logo em seguida vem um belo hino para o conforto da sua alma e ter uma boa noite de sono, de paz e tranquilidade. Oremos nesse instante. Nosso Deus e nosso Pai, te agradeço pela mensagem, Senhor, que tu nos concedesse nesta noite. Quando a nossa alma se inquieta, quando a nossa alma se perturba, achando que é um silêncio da tua parte, mas que tu estás bem pertinho de cada um de nós. Portanto, meu Deus, em nome do teu bendito Filho Jesus Cristo, meu Senhor, repreenda o mal, repreenda a enfermidade, abra a porta da bênção, da vitória para os teus filhos. Senhor, aqueles que estão no leito dos hospitais, aqueles que estão chorando a morte dos seus entes queridos, venha com consolo, pois assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E como é o nosso brado da vitória? Todos juntos, tudo posso naquele que me fortalece.
que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o eterno amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo seja conosco para todos sempre. E vocês dizem amém. Como é grande, doce a promessa do Salvador, Jesus nosso Rei, ao que confia na sua graça, Ele diz sempre te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eu sou teu Deus e para livrar-te de ti bem perto sempre estarei. Não tenhas medo, pois bem seguro eu pela mão te conduzirei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, pelo teu nome já te chamei. Meu para sempre tu és agora, crê pois que nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas,